Boa noite, tudo bem? Bom, esse é um vídeo sobre um processo de direito de família, que é o processo de adoção, tá? É um processo um pouco diferente, por quê? Porque nós estamos tratando aqui de jurisdição voluntária. A gente não está falando de Maria da Penha, nem de nenhum caso de violência. Normalmente aqui nesse canal eu falo de questão relativa à cooperativa, agronegócio, né? Direito do agronegócio ou coisa de direito de família. Né? E aqui eu tô saindo um pouco da vara de família e tô entrando na vara da infância e da juventude. Né? Então, o processo de adoção de incapaz, ou melhor, de menor, né? Ele segue o Estatuto da Criança e do Adolescente. A adoção do maior de idade que é possível é o rito do processo civil, né? É aquele rito mesmo do processo de conhecimento, permitam-me corrigir, né? E no caso assim da adoção de menor, você segue o Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo entre vários. É um processo bastante complexo, embora seja de jurisdição voluntária. Por quê? Porque primeiramente a pessoa entra na habilitação para adoção. O casal ou um pai ou uma mãe, né? Nesse aspecto, não há assim restrição com relação à adoção homoafetiva. Então pode haver um casal homoafetivo adotando sem problemas, um casal de mulheres ou um casal de homens, sem problema nenhum. Não há restrições também com relação ao fato do casal ser ou não casado, né? Eu já vi um caso em que o casal, o marido optou por não ser adotante e a mulher optou por ser adotante. Isso pode dar um problema. Então, o que acontece? Esse é um dos primeiros vídeos que eu estou fazendo sobre o caso. A pessoa entra com uma petição inicial, né? Através de um advogado, que pode ser a Defensoria Pública. Aqui em Brasília, há restrições com relação à Defensoria Pública. Restrições bastante recentes, que eu vou explicar futuramente, né? Mas assim, a pessoa, através de um representante legal, ela entra com uma petição, né? E aí, essa petição vai ser avaliada pelo juiz da Vara da Infância e da Juventude. Antes mesmo de passar pelo Ministério Público, o adotante ele tem que fazer cursos, né, ou um curso específico para se habilitar à adoção. Isso é um processo que pode demorar anos, né? E os adotantes ou o adotante, eles elaboram um perfil do menor que eles querem adotar, desejam adotar, né? E aí, ao término da conclusão desse curso, começam outros procedimentos até a pessoa ser habilitada para adoção. Aí quando sai a sentença da habilitação, aí que ela entra, a pessoa ou as pessoas, na fila de espera para conseguir adotar uma criança, né? Essa criança normalmente ela já está num abrigo e ou ela é órfã, o que é mais incomum, ou os pais perderam o pátrio poder, foram destituídos do pátrio poder e, consequentemente, não têm a guarda da criança. Aqui em Brasília tem uma questão muito séria, que eu averiguei recentemente, né, que eu, como advogada, eu discordo do procedimento da Vara da Infância nesse aspecto, que os pais podem estar com o pátrio poder e a guarda suspensos, né, e a criança já pode estar nesse procedimento de adoção, sendo colocado com uma família, né? E a família fica com a guarda provisória. Eu acho isso perigosíssimo, eu acho isso terrível. Por quê? Mas isso é uma coisa aqui em Brasília, porque a família pode reaver a guarda, a família biológica. É uma coisa óbvia. Por mais que a Vara da Infância aqui em Brasília diga, a gente nunca viu isso acontecer em 10 anos, vai que aconteça. Nada é impossível. O direito é uma coisa mutável, está sempre mudando. Uma coisa que está acontecendo aqui agora, daqui a 2 anos, pode ser completamente diferente, né? Mas aqui em Brasília tem essa coisa que eu, como operadora do direito, eu discordo completamente, mas aqui em Brasília é tudo meio diferente, né? Pelo menos por enquanto, né? Desculpem o barulho, o youtuber amador, tem uma pessoa espirrando aqui, vai aparecer, né? Mas eu sou advogada, eu não sou influenciadora, então eu não estou fazendo isso daqui em um estúdio, né? Inclusive tem barulhos de carros, esse tipo de coisa, né? No meu escritório, meu escritório é próximo a uma igreja, então de vez em quando tem barulho de sino.
Mas então, voltando a falar da situação, então a pessoa entra com um processo de habilitação para adoção. Depois de um longo período em que tem um curso e os adotantes são avaliados pelo psicossocial, né, que é avaliada a pessoa psicologicamente, a questão econômica também da pessoa, né, porque há pessoas que chegam e dizem, não tenho problema para adotar, quero adotar logo 4, se aparecer 4 eu adoto. Aí essas pessoas também são avaliadas. Espera aí, vocês querem adotar 4 pessoas de uma vez, da mesma família? Vamos verificar, assim, é um perfil. Por que você quer adotar 4 de uma vez, né? Então, essas pessoas são bastante avaliadas, né? E existem cadastros, e existem rankings, assim, né? E existe uma fila de espera. Não é uma coisa tão fácil assim adotar, né mesmo? Porque tem a ver, assim, com a fila dos adotantes, quantas pessoas estão adotando, e a situação mesmo das crianças que estão disponíveis para adoção. Tantas pessoas, assim, aqui em Brasília tem as crianças que o pátrio poder está suspenso, assim como a guarda, né? Contra, nos outros estados é a perda mesmo, a família perdeu o pátrio poder, portanto perdeu a guarda, e aí a criança foi colocada em um lar e está disponível para adoção a criança ou o adolescente até 18 anos. Então é um procedimento bastante complexo que preciso de vários vídeos para explicar, não é mesmo? Eu já atuei em adoção de capaz também de maior de idade e é um procedimento bem mais simples, né? Outra questão também que eu vou abordar em um outro vídeo, né, é o da filiação afetiva. E a filiação afetiva é uma questão um pouquinho complexa também, que acontece assim, por exemplo, uma família tem um filho de criação, uma pessoa que foi sustentada, cuja aquela família, aqueles patriarcas, né, ou o pai ou a mãe ou ambos, sustentaram e criaram como filho, né? Então, judicialmente, ou através mesmo de testamento, esse tipo de filiação pode ser reconhecido. Eu tenho necessidade de fazer um vídeo sobre isso, porque infelizmente aqui no Facebook e no YouTube, e também no Instagram e no TikTok, há pessoas, principalmente aquele povo Red Pill, né? Se eles vierem me atacar, eu vou até agradecer a eles, porque aí eu vou conseguir engajamento, que eles acham que a questão da filiação afetiva é uma questão que só atinge os homens. Não, atinge as mulheres também. Por exemplo, digamos que uma mulher tenha criado um filho como se fosse seu. Esse não é filho dela. E ela tem outros filhos biológicos. Digamos que ela seja casada com um homem que teve filhos e esse rapaz que ela tenha criado não seja filho dela biológico, seja filho do primeiro casamento do marido, e ela está criando como se fosse dela. Então esse rapaz, no caso da ausência da mãe, né, dela morrer, ele pode ter direito a pedir a filiação afetiva e ter direito à herança. Isso acontece? Sim, claro que acontece. Não pensem que não aconteça. Acontece, por exemplo, bastante da mulher se casar com um homem que é viúvo ou que tem a guarda dos filhos. E aí ela se torna a madrasta, né? Isso é bastante comum, né? E aí ela vem a morrer deixando bens. Esse filho, ele pode chegar e reivindicar a filiação afetiva judicialmente, caso não tenha sido reconhecido através, por exemplo, de um testamento. Ele pode recorrer judicialmente pedindo a filiação afetiva e o direito à herança. Bom, esse vídeo está ficando bastante complexo porque, primeiramente, eu falei de adoção de incapaz, ou melhor, menores de 18 anos, que é regido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí depois eu falei da adoção de capazes, que é regida pelo Código Civil. Perdão aqui, eu liguei o canal da Joyce, do Ler Até Amanhecer, que eu sou fã dela, né? E por fim eu falei da filiação afetiva, né? A filiação afetiva, o pessoal do Red Pill, o sujeito vai chegar
criança que nem é sua, e você vai chegar e esse criança não vai ter direito à herança. Pois é, mas não é só no caso dos homens, é no caso das mulheres também. A madrasta, isso acontece demais, demais, demais. Do homem é viúvo, ou a mulher não quis saber das crianças, aí ele tem as crianças para si, ele é o detentor da guarda, e aí ele se casa, ou vive em união estável com uma mulher que cria aquela criança como se fosse dela. Muitas vezes as crianças têm mais afeição à madrasta do que à própria mãe biológica, né? E aí ocorre esse fenômeno jurídico da filiação afetiva, né? Que pode ser saindo do lado dos Red Pill, né? Porque isso daqui é um canal jurídico. Eu não quero polêmicas aqui que não sejam jurídicas, né? Então, pode acontecer também de um pai ter a filiação afetiva. No caso, por exemplo, só para exemplificar, na minha família, a minha avó tinha uma empregada doméstica, né? Eu estou falando aqui dos anos 1960. Inclusive, quando ela veio para Brasília, ela trouxe a filha dessa empregada que ela começou a criar como se fosse sua, né? Se fosse hoje em dia, essa moça, né, teria direito à filiação afetiva e poderia ter pedido judicialmente. Ocorre que minha avó faleceu nos anos 1990, ela morreu em 1993, eu era bastante jovem. Mas, se a legislação e a jurisprudência naquela época fossem a mesma de hoje, essa moça poderia ter pedido a filiação afetiva da minha avó e poderia ter concorrido à herança da minha avó em igualdade com as outras herdeiras. Eu não era herdeira, porque minha mãe era viva. Né? Mas eu só estou usando essa história para exemplificar e como o direito muda. O direito é uma coisa mutante. Entendeu? Obviamente essa moça não pode chegar e requerer isso agora, porque já tem coisa julgada do inventário da minha avó. Né? E essa é uma situação que está sendo reconhecida a partir de agora, uma situação jurídica nova, que é a filiação afetiva. Né? Mas então eu farei outros vídeos, tanto falando do processo de adoção de incapaz, farei um vídeo especificamente sobre isso, o processo de adoção do capaz, do maior de idade, e da filiação afetiva. Né? Eu espero ter podido ajudar de uma forma simples, tá? E bem-humorada. Boa noite a todos. E se inscrevam aqui, tá? Nem sempre eu faço vídeos, mas o engajamento é importante.